Vamos aqui abordar um pouquinho a avaliação neurológica, como ela é feita, né? Então, para que esse exame neurológico aconteça, nós precisamos entender 5 etapas, né? Então, a gente primeiro precisa avaliar a função cerebral, né? Os nervos cranianos, o sistema motor, sistema sensitivo e os reflexos. Se a gente conseguir avaliar todas essas 5 etapas, nós faremos uma avaliação neurológica bem completa, né? Então, como é que a gente avalia essa função cerebral? Primeiro, deve observar aspectos e comportamentos do indivíduo, seu modo de se vestir e sua higiene pessoal. A postura, os gestos, a expressão facial e a atividade motora, né? É importante também estar observando. O discurso, ver se essa pessoa ela tem coerência na fala dela, né? Observar se esse indivíduo está responsivo e alerta, ou se ele está sonolento ou torporoso. Nessa avaliação dos nervos cranianos, né, a gente tem que entender quantos pares de nervos cranianos a gente tem que entender cada função de cada nervo craniano, cada par de nervo craniano, né? Então, os nervos cranianos são 12 pares, e eles podem ser avaliados de acordo com sua função. Então, sempre que a gente for avaliar um par de nervo craniano, a gente precisa avaliar a sua função. Se essa função estiver sendo realizada adequadamente, né, ele está normal, está funcionando normalmente. Então, essas funções geralmente são olfato, acuidade visual, sensação facial, mastigação, movimentação do olho, por exemplo, né? A sensibilidade do rosto, a motricidade do rosto. Então temos aqui os 12 pares cranianos. O primeiro par é o nervo olfatório, ele é responsável pelo olfato. O segundo par, nervo óptico, pela visão. O terceiro par é o nervo oculomotor, responsável pelos movimentos desse olho. E aí a gente tem o quarto par, o nervo troclear, o quinto par, o trigêmeo, o sexto, o abducente, o sétimo, o nervo facial, o oitavo, o nervo vestíbulo coclear, o nono, o nervo glossofaríngeo, o décimo, o nervo vago, 11º, nervo acessório e por último e 12º, o nervo hipoglosso. Então são esses 12 pares de nervos cranianos que nós temos aí. Para a gente avaliar esse sistema motor, a gente precisa avaliar o tônus muscular e a força também desse músculo. Ver se ele consegue ter uma coordenação e se ele consegue manter um equilíbrio principalmente quando estamos de pé, né? Então a gente vai avaliar se esse sistema motor ele tem hemiparesia, se ele de um lado ele não consegue ter contrações, realizar alguns movimentos uma função normal, né? Sempre é interessante a gente estar comparando um lado ao outro. Observar também se tem uma hemiplegia, se tem uma paraparesia ou uma paraplegia, né? Toda vez que eu falo paraplegia ou paraparesia, eu estou falando de cintura para baixo, dos membros inferiores principalmente, né? Hemiparesia ou hemiplegia é de um lado acontece e do outro não acontece. A avaliação do sistema sensitivo, ela é mais complexa e exige muito da colaboração do paciente, porque ele vai ter que
falar, relatar o que é que ele está sentindo, né? Então a avaliação envolve teste de sensibilidade tátil, a dor superficial, sensibilidade vibratória e propriocepção. Então a gente vai estar fazendo esses testes, né? De tato, de sensação tátil, ele tem calor, frio, testar também essa dor superficial com um beliscão, um tapa, alguma coisa assim. Sensibilidade vibratória, né, que é alguma coisa que proporcione alguma vibração para esse paciente, ele venha ter essa sensibilidade. E propriocepção, que a propriocepção ela tem como função nos situarmos em tempo e espaço. Importante durante a avaliação que o indivíduo permaneça com os olhos fechados. É importante que a gente faça todo o teste de sensibilidade e esses indivíduos tenham os olhos fechados por conta de uma para ele não conseguir ver o que a gente está fazendo, né? Então a gente vai estar fazendo porque testando esse sistema sensitivo com o paciente sem ver, sem visualizar o que a gente está testando. Testaremos também os sistemas sensoriais, os estereoceptores e os proprioceptores, né? Os estereoceptores respondem aos estímulos externos, são os olhos, orelhas, receptores da pele, temperatura e tato. Se tiver frio, a gente pergunta, a gente pode estar com o paciente com o olho fechado e a gente colocar uma pedra de gelo, alguma coisa fria nesse paciente e aí ele dizer, pô, tá frio, né? Se tiver quente, ele falar que está quente. Então, quem é responsável por isso são os estereoceptores. E os proprioceptores, eles recebem estímulos do próprio sistema. Então, por exemplo, o paciente está com o olho fechado e a gente faz uma abdução do ombro e pergunta a ele onde é que está. A resposta dele teria que ser que o ombro está a mais ou menos 90 graus, né? Então ele não vai conseguir ver e vai dizer onde é que está aquela articulação, que movimento foi que foi feito, né? Então esses estímulos é do próprio sistema, porque é o próprio corpo que avisa ao córtex cerebral onde é que está acontecendo essas informações. Tem alguns tipos de receptores sensoriais, que são os estereoceptores, né? Que a gente vai ter os mecanoceptores, que vão dar informação dessas informações mecânicas, né? Informação tátil principalmente. Temos os termoceptores, que detectam a alteração da temperatura, se está calor, se está frio, a gente vai ter esses termoceptores para poder sinalizar isso aí. Os nociceptores, que eles vão relatar a intensidade da dor, eles mandam a informação da dor. Os receptores eletromagnéticos, que detectam a luminosidade sobre a retina dos olhos, né? Se eu tiver muita luz, ela dilata, se eu tiver muita luz, ela contrai, se tiver pouca luz, ela dilata. Os quimioceptores, eles detectam gosto, cheiro, né? Nível de oxigênio no sangue. Então, esses são os receptores sensoriais. E para a gente testar os reflexos, para que isso aconteça, a gente vai conseguir avaliar esses arco-reflexos involuntários. A gente precisa avaliar esses arco-reflexos involuntários, que vai depender da presença dos receptores aferentes de estiramento. Ou seja, toda vez que a gente pega aquele martelinho e bate lá no joelho, ó, no tendão, a gente faz um estiramento nesse tendão, essa informação vem na medula e volta como resposta de contração, né? Onde a gente consegue ter uma deformação e ele tem que contrair logo depois. Isso é um reflexo.
Então os reflexos comuns que podem ser testados incluem o bíceps, o braquioradial, o tríceps, a região patelar e o calcanhar. Na avaliação neurológica, a gente precisa avaliar o nível de consciência desse paciente, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter a percepção do indivíduo consigo mesmo e com o meio ambiente que ele vive. Ou seja, a gente tem que observar como é que ele está tendo essas ações referente a ele mesmo e como é que ele age em sociedade, né? Como é que ele está agindo de acordo com o meio ambiente que ele vive. Significa que eu mesmo responde as perguntas e ou comandos de forma clara, objetiva e orientada. Então a gente deve ter uma conversa com esse paciente, onde a gente pode estar fazendo algumas perguntas, né, para ele, tipo, que cidade é essa que nós estamos? Que data é hoje? Que dia da semana é hoje? Então ele tem que ser coerente, ele precisa ser coerente nas suas respostas. O nível de consciência expressa o grau de alerta comportamental do indivíduo, o estado de alerta e vigília. Então, se ele tiver alerta, né, se ele tiver um estado de alerta comportamental bom, ele vai ter as suas perguntas, as respostas dele vão ser bem orientadas, vão ser adequadas àquela pergunta. A partir daí, se a gente encontrar qualquer alteração do nível de consciência desse paciente, né, a gente vai ter um rebaixamento do nível de consciência, que aí é o parâmetro mais sensível da insuficiência cefálica, onde ele não consegue elaborar, raciocinar e elaborar respostas adequadas para dar para a gente. Então pode ter início com uma pequena confusão mental, com dificuldade de elaboração de frases e armazenamento de informações, podendo chegar à sonolência até o coma, né? Então muitas vezes você está falando com um paciente neurológico onde ele não consegue traduzir o que você quer, a sua pergunta, não consegue responder o que você perguntou, ele não consegue responder nada, né? Ou ele responde errado, ou ele não responde. E muitas vezes esse nível de consciência ele chega até o coma, onde a gente vai ver daqui a pouco a escala de Glasgow, para a gente estar avaliando esse nível de consciência. A gente vai ver que ele não consegue responder a estímulo algum quando ele chega no coma. Então aqui algumas alterações do nível de consciência que a gente vai encontrar, que é a letargia ou sonolência. Então o paciente acorda com estímulo auditivo, né, onde a gente chama ele pelo nome, fala alguma coisa que chama a atenção dele e ele acorda. Ele está orientado no tempo, espaço e pessoa, só que ele responde lentamente e vagarosamente a esse estímulo verbal. A elaboração dos processos mentais e a atividade motora. Ou seja, ele está ali sonolento, quando você fala com ele consegue responder a sua pergunta, porém muito lentamente, certo? Bem devagar mesmo, e ele retorna à sua letalidade ou sonolência logo depois que você para de falar com ele. Então, cessado esse estímulo verbal, ele retorna ao estado de sonolência. Outra alteração no nível de consciência: o paciente pode estar em estado confusional ou delírio, né? Esses sintomas de caráter flutuante e com intervalos de lucidez. Então eles estão bem confusos, eles não conseguem responder, depois passa a responder algumas coisas certas, depois erradas, e aí ele está nesse estado confusional, né?
ele é uma confusão dentro do seu sistema nervoso central, onde ele não consegue reconhecer tudo que é falado. Então pode apresentar um ou mais sintomas, como falta de atenção aos estímulos, diminuição da capacidade da concentração, desorganização e incoerência do pensamento, desorientação em relação ao lugar e ao tempo, distúrbios da memória, rebaixamento do nível de consciência e etc. Né? Então a gente pode encontrar isso tudo nesse estado confusional ou delírio. Esse estado confusional ele é um pouco menos evoluído no caso, né? Ele é um pouco mais grave do que o estado de sonolência, de letargia. Obnubilação, então aquele paciente muito sonolento, ou seja, necessita de ser estimulados intensamente, com associação de estímulos auditivos mais intensos e estímulo tátil. Muitas vezes o paciente está lá, não consegue, você está falando com ele, não consegue acordar, você fala, tem um estímulo tátil, mexe nele, balança ele, movimenta alguma parte do corpo para poder ele dar essa reação, né? Para responder os comandos simples, ele não consegue, né? Ele precisa ser estimulado inúmeras vezes. Então, quando solicitado para colocar a língua para fora da boca, muitas vezes, responde apropriadamente ao estímulo doloroso. Aí sim, quando a gente dá aquele estímulo doloroso, por exemplo, um aperto, né? A gente aperta a unha e dói bastante, ele responde com algum movimento, ele abre o olho. A gente faz uma fricção external, também dói bastante, ele abre o olho, consegue responder alguma coisa. Então esse é o estado de obnubilação. O estado de torpor é mais sonolento ainda, né? Essa evolução é mais grave do que a anterior. Ele não responde às estimulações, necessitando de estimulação dolorosa para responder. Então a gente tem que fazer, deu todos os estímulos de voz, táteis, e ele não respondeu nenhum. Então esse estado é o estado de torpor a partir do momento que a gente faz o estímulo doloroso e ele responde a esse estímulo doloroso. Então ele responde apropriadamente ao estímulo doloroso, apresenta a resposta com sons incompreensíveis ou com abertura ocular. Então, muitas vezes você faz o estímulo doloroso, ele fala alguma coisa e você não consegue entender. Ou então apenas ele só abre o olho, né? Fez uma fricção external, ele está lá e ele só abre esse olho. Então, esse é o estado de torpor. E o coma, né, que é o estado em que o indivíduo não demonstra conhecimento de si próprio e do meio ambiente. Então ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não consegue fazer nada. Então, no coma, a gente vai ter a ausência do nível de alerta, ele vai estar inconsciente, ele não interage com o meio e não interage também com os estímulos externos, permanecendo com os olhos fechados. Ele vai estar se ele estivesse num sono profundo, que não vai responder a nada. Nesse estado, o paciente apresenta apenas resposta de reatividade. Nesse estado, eles podem apresentar apenas reflexos, contrações involuntárias. Para a gente classificar esse estado de coma, né, a gente precisa fazer a avaliação com a escala de Glasgow, né, onde a gente vai, a escala de Glasgow, a gente tem uma pontuação de 3 a 15, né, onde a gente vai avaliar a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, né?
Na abertura ocular, ela pode ser espontânea, ele pode abrir o olho quando ele quer. Essa abertura ocular, ela pode acontecer por estímulo verbal, por estímulo à dor ou não ter resposta nenhuma. E para cada avaliação que a gente faz, ele tem uma pontuação. Por exemplo, se ele está lá com o olho aberto, sem ninguém falar nada para ele, ele vai ganhar 4 pontos, né? Se ele só abre o olho quando a gente pede para ele abrir o olho, fulano, abre o olho, aí ele consegue abrir o olho, ele vai ganhar 3 pontos. Se a gente chegar lá, pedir para ele abrir o olho, ele não abrir, a gente fizer qualquer estímulo doloroso, ele abrir o olho, nós vamos pontuar com 2 pontos. Se mesmo a gente fazendo esse estímulo doloroso, ele não abrir o olho, né, ele não vai ter resposta nenhuma de abertura ocular, não vai abrir, sem resposta, ele vai ganhar apenas 1 ponto. Na resposta verbal, nós temos aí 5 tópicos para avaliar, né? Então, nessa resposta verbal, a gente vai estar tentando conversar com o paciente, fazer algumas perguntas fáceis de ser respondidas. E aí a gente vai pontuar também, se ele estiver orientado, se ele responder a sua pergunta adequadamente, ele vai estar orientado. A gente vai pontuar com 5. Se ele estiver confuso, mas ele conseguir responder essa pergunta, né? Se ele conseguir responder, ele, eu acho que, mas é isso, pronto, ele está confuso, eu vou estar colocando 4 pontos. Se ele der uma resposta inapropriada, por exemplo, você perguntou que dia é hoje, aí ele fala 35, 54, é uma resposta inapropriada, né? Então ele vai pontuar, fazer uma pontuação de 3 pontos. Se a gente fizer a pergunta e ele tiver um som incompreensível, que você não entendeu nada, a gente tem 2 pontos na escala de Glasgow. E se ele não der resposta nenhuma, a gente tem 1 ponto. Em relação à resposta motora, a gente vai avaliar 6 tópicos na resposta motora, onde a gente dá ordens para ele movimentar. Por exemplo, movimente, levante sua mão, né? Então, se ele obedece às suas ordens, 6 pontos na escala de Glasgow. Se ele não obedece nossas ordens, a gente faz um estímulo doloroso, ele localiza essa dor, né? Aí a gente dá 5 pontos na escala de Glasgow. Se ele reage à dor, mas não consegue localizar, se ele não diz onde está, se a gente só vê uma feição dolorosa dele, ele tem 4 pontos. Se ele faz uma flexão anormal, isso é decorrente de uma decorticação, ele vai ganhar 3 pontos. Se ele responder com uma extensão anormal, né, é uma descerebração, ele tem 2 pontos na escala de Glasgow. E se a gente fizer esse estímulo doloroso e não houver resposta nenhuma motora, ele vai ganhar apenas 1 ponto na escala de Glasgow. Feito essa avaliação da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, a gente vai anotar quantos pontos ele fez e sinalizar isso na escala de Glasgow. Quanto menor a sua pontuação, maior vai ser a sua gravidade. Quanto menor a pontuação, maior a gravidade, certo? Então, a escala de Glasgow vai avaliar aí esse nível de consciência, principalmente no coma. Então, para a gente classificar esse paciente, a escala de Glasgow, a escala de coma de Glasgow serve para classificar os pacientes em coma. Se ele é um coma grave, ele é menor do que uma pontuação 8. Se ele tem um coma moderado, ele vai de 9 a 12 pontos.
e se ele é um coma leve, ele é maior que 12 pontos. Né? Lembrando que o máximo que uma pessoa pode ter são 15 pontos na escala de Glasgow e o mínimo são 3 pontos na escala de Glasgow. Então aquele paciente que consegue chegar a 15 pontos na escala de Glasgow, o nível de consciência dele é bem leve. Aquele paciente que consegue chegar apenas em 3 pontos na escala de Glasgow, ele está muito grave. Algumas considerações importantes, né? Quando a pontuação for inferior ou igual a 8, faz-se necessário a avaliação de alguns parâmetros importantes, como as pupilas, a motricidade ocular, o padrão respiratório e o padrão motor. Né? As pupilas a gente vai avaliar para ver se a gente tem miose ou midríase. A motricidade ocular, a gente vai estar observando se ele se mexe, se move, os olhos se movem adequadamente. Se o padrão respiratório dele, de incursões por minuto, a frequência respiratória, por exemplo, está adequada. E se o padrão motor também está adequado. Na avaliação neurológica é importantíssimo a gente avaliar, ter essa avaliação radiológica, né? Observar esses exames de imagem. Para a gente estar avaliando esse sistema nervoso central, principalmente, a gente precisa de dois tipos de exame de imagem, que é a tomografia do crânio e a ressonância nuclear magnética. A tomografia ela é mais usada, né, por ser mais barato, então ela é mais acessível, é mais rápida de ser feita, né, a liberação das imagens são mais rápidas e ela é suficiente para a gente ver qualquer tipo de lesão neurológica. Enquanto que a ressonância magnética ela tem um valor muito alto, então é difícil acesso e, porém, por ela ter esse valor mais alto, ela é mais elaborada, ela mostra mais detalhes, né, nessa avaliação radiológica. Então, a partir do momento que a gente tem um paciente neurológico, né, a gente vai começar essa avaliação com uma anamnese. Então, a anamnese é de extrema importância na avaliação da estrutura para obter-se informações necessárias. Então, tudo começa com a anamnese. Na anamnese, a gente vai escolher, que vai nortear, a anamnese que vai nortear o nosso tratamento. Né? Então, a gente vai conversar com esse paciente, fazer perguntas relacionadas à sua patologia. Então, para obter o êxito nas ações e propostas de tratamento, a gente precisa realizar essa anamnese. Uma observação muito importante é que muitos realizam uma anamnese para uma avaliação neurológica com crianças, achando que a criança é um adulto em miniatura, e não é, né? A criança ela tem um comportamento totalmente diferente de um adulto, né? Ela tem uma atenção também totalmente diferente de um adulto. Então, aspectos a serem observados na anamnese: história da doença atual, que vai perguntar lá como foi que começou essa doença, quando foi que começou essa patologia, como ela se instalou, se foi de forma aguda, se foi um dia eu estava normal, no outro, né, de uma hora para outra aconteceu esse problema, ou se foi de forma lenta. Se ela foi de forma aguda, a gente já pode observar aí que pode ter sido algum traumatismo ou alguma lesão vascular, né, onde não está chegando sangue naquela área. Se for de forma lenta, a gente
pode ter um modo de instalação da doença mais degenerativo, pode acontecer também um fator neoplásico, né? Um tumor que pode estar evoluindo essa doença. Ainda na história da doença atual, a gente vai perguntar, vai tentar descobrir como é essa evolução cronológica desses sintomas, como é que esses sintomas evoluiu, se ele foi muito rápido ou se ele evoluiu gradativamente, né? Observar os exames e se ele já realizou algum exame ou algum tratamento anteriormente, e a gente vai também observar nessa história da doença atual o estado atual do enfermo, do doente. A partir daí a gente vai coletar os antecedentes antecedente pessoal do paciente, onde a gente vai observar a história fisiológica, né? A gente vai buscar desde quando esse paciente estava a gente vai tentar buscar desde quando esse paciente estava no ventre da sua mãe, né? As condições pré-natais, a toxemia gravídica, se teve algum traumatismo, alguma infecção, algum uso de medicamento que na gravidez a mãe não podia usar. Observar também as condições do nascimento, se o parto for normal, se o parto foi cesáreo, se teve alguma complicação no parto, se ele nasceu com alguma cianose, se ele nasceu roxo, né, com o peso abaixo do peso, e buscar nessa evolução dele como criança, né, como bebê, para a fase de criança, se ele teve algum comprometimento no seu desenvolvimento psicomotor. A partir daí, nós vamos avaliar, né, buscar informações sobre a história da patologia pregressa, né, se ele tem algumas doenças anteriores àquelas, tipo hipertensão, diabetes, né? Alguma patologia interessante, uma doença cardíaca, por exemplo. Coletamos também na anamnese a história social, né? Vamos buscar os hábitos de vida, a alimentação, a moradia, o saneamento. É importante para a gente estar traçando essa evolução dessa patologia, né? E antecedentes familiares para buscar alguma relação de patologias genéticas relacionadas à família desse paciente. A partir daí, da anamnese, vamos avaliar o tônus muscular, né? Onde o tônus muscular é o estado de tensão constante que estão submetidos ao músculo, tanto em repouso quanto em movimento. Ou seja, a gente vai avaliar como é que está esse músculo. No repouso, eu tenho um músculo com pouca tensão, né? A gente pede a contração, a gente vai ver o aumento da tensão. Muitas vezes a gente pede para um paciente que tem espasticidade para ele relaxar o músculo, ele não consegue, a tensão está muito grande. Então, a gente tem aí um aumento dessa tensão muscular, desse tônus muscular. Então, o exame deve ser realizado com o paciente deitado, em completo relaxamento muscular. E o que a gente vai observar? Primeiro, os movimentos passivos. Então, a gente vai fazer flexão e extensão dos membros, né? Para ver se ele pede. Então, a gente pede se ele consegue fazer, se a gente consegue fazer esse movimento. Então, a gente pede para ele, para o paciente, relaxar toda a sua musculatura, e a gente vai estar movimentando esses membros para a gente estar observando esse tônus muscular. Se a gente consegue fazer, né, todos os movimentos passivamente,
se há resistência, se há, se a gente consegue estar realizando todos esses movimentos, então há passividade do movimento. Então ele está deixando realizar o movimento. Muitas vezes a gente encontra o paciente que nessa passividade ele contrai, então ele não permite, né, que esse movimento seja feito, então ele vai ter uma resistência. Outros que tem uma passividade além do normal, você pega aqui e solta, ele vai, né, tá bem flácido. E a gente vai avaliar também, nessa avaliação do tônus, a extensibilidade desse tônus muscular, onde a gente vai proporcionar um certo alongamento e vai observar se a gente tem uma extensibilidade muscular exagerada ou não. Para isso, a gente precisa, para avaliar o tônus muscular, né, se ele tiver aumentado, a gente tem duas opções. Ou a gente pode achar uma espasticidade ou uma hipertonia. De antemão, a espasticidade, a hipertonia é o aumento desse tônus muscular. A hipertonia é o aumento do tônus muscular, onde a morfologia do músculo está normal, né? A forma que esse músculo tem na sua anatomia ele está normal. Enquanto que na espasticidade eu também tenho um aumento desse tônus muscular, porém a sua morfologia ela está alterada. Então a forma do músculo ele se altera. Na espasticidade eu vou encontrar o sinal de canivete, onde um exemplo bem prático, bem fácil de a gente entender, é um paciente com AVC, ele tem um padrão flexor de espasticidade do membro superior. E toda vez que a gente alonga para um padrão extensor, ele volta rapidamente, né? Isso é um sinal de espasticidade, é um sinal de canivete. A espasticidade ela é elástica, ela é eletiva e atinge os músculos com predomínio de extensores nos membros inferiores e flexores nos membros superiores. Então, os padrões dos membros superiores é para flexão, enquanto que nos membros inferiores são para extensão. Já a hipertonia, ele tem o sinal da roda denteada. A gente vai fazer o alongamento contra esse movimento e ele vem aos poucos voltando para o seu local que ele estava antes, né? Então ele demora um pouco para poder chegar. E ela não é elástica, ela é plástica, a hipertonia. Então ela atinge globalmente os músculos agonistas, antagonistas e sinergistas. Então todos vão estar envolvidos ali com o aumento desse tônus. Então ele apresenta resistência constante à movimentação passiva. Então toda vez que a gente fizer um movimento contra a sua hipertonia, ele vai dar uma resistência em qualquer ângulo, né, constante em qualquer ângulo articular. Logo depois de avaliarmos o tônus muscular, vamos avaliar aqui a coordenação motora desse paciente. Então a coordenação ela vai traduzir o bom funcionamento do cerebelo e da sensibilidade proprioceptiva. Então ele vai avaliar cerebelo e proprioceptores, né? Se eu tenho um paciente que ele demonstra uma deficiência na coordenação, a gente vai classificar como uma ataxia, que é a perda dessa coordenação. Ele não consegue realizar movimentos coordenados, né? Para a gente ver onde foi essa lesão, se a gente tem uma lesão no cerebelo ou se essa lesão é nos proprioceptores, a gente avalia, né, a gente pede para ele fazer movimentos coordenados com o olho fechado e com o olho aberto. Então, se ele tiver com o olho fechado e ele não conseguir fazer esse movimento coordenado, ele tem uma ataxia.
Agora, se ele está com o olho fechado, ele não consegue fazer esses movimentos coordenados, a gente precisa saber, a gente não consegue saber aonde é a lesão, se é nos proprioceptores ou se é no cerebelo. Para isso, a gente precisa pedir para ele abrir o olho e realizar esses movimentos. Se ele conseguir realizar esse movimento coordenado com os olhos abertos, a lesão ela está nos proprioceptores. Se mesmo com o olho aberto ele não conseguir realizar esses movimentos coordenados, a lesão vai ser no cerebelo. E aqui nós temos uma mensagem para vocês, né? Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Obrigado. Não, pai. Não. Não para.